Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 10 de outubro, a lição 2, ela tem como título o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse 14, dos versículos 6 e 7. E o que nós vemos aqui, principalmente no livro de Apocalipse 14, são três recados finais que Deus dá para a humanidade, onde Deus pede que todos deem glória a Ele, porque é chegado o seu juízo, né? E que eles pudessem adorar aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. E aqui Deus faz um convite, né, após isso, para que todos se preparem para o grande juízo que acontecerá após, né, a vinda de Jesus, para que todos saiam desta Babilônia religiosa, essa confusão que se encontra no mundo, essa confusão religiosa, e que as pessoas fiquem longe dessas coisas e aceitem o verdadeiro Deus, né? E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos conhecer a verdade, alertar, fazer novos discípulos em Cristo, né? Aqueles que conhecem a verdade, mostrar essas verdades para as outras pessoas, para que elas não sejam ceifadas, né, nesse grande juízo. E principalmente, né, no momento que nós estamos passando no mundo hoje, né, onde Jesus, quando ele estava lá em Mateus 24, ele deu os sinais da sua segunda vinda. Ele falou que haveria guerras, rumores de guerras, doenças, terremotos, né? E o mundo estará num momento de conflito. E veja o que ocorre hoje, meus amigos, né? Que nós estamos vendo várias guerras em vários pontos, né? Lá na Ucrânia, agora essa semana aconteceu esse ataque, né, de terroristas do Hamas para Israel, né, numa guerra entre o povo de Israel e esses separatistas islâmicos, né? E várias guerras no mundo, está acontecendo terremotos, sinais que realmente se aproximam da segunda vinda de Jesus. E nós, como pessoas que conhecemos a verdade, que temos que passar esse evangelho da salvação, essa mensagem, né, que Deus atribuiu a nós. Ele deu uma ordem também para nós. Se nós queremos nos salvar, nós temos que passar essa mensagem do evangelho eterno para as outras pessoas, dentro de uma missão nossa, para que nós possamos fazer novos discípulos, né? Para que eles também possam preparar para esses eventos finais, para que eles possam saber dessas boas novas, para que eles não sejam julgados, né, também no juízo, naquele grande lago de fogo que Deus está preparando para aqueles que se revoltarem contra Ele, porque foi falado a verdade e não aceitaram, né? E os aspectos da missão de Deus é identificar o Evangelho Eterno para que as pessoas conheçam, né? E as pessoas sejam salvas, né? Para que as pessoas vejam essas boas novas que é oferecida por Deus e se salvem, porque o resultado, né, da obediência, principalmente aqueles que conhecem a verdade, levará à salvação. E assim o juízo, né, só serão para aqueles rebeldes, pessoas que não querem aceitar Jesus como Salvador
E isso acontecerá logo após a vinda de Jesus. E o apóstolo João, né, que ele estava na ilha de Patmos, na Grécia, ele recebe uma visão assim, extraordinária, né, que menciona em Apocalipse 14:6, e ele nos diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, né? Veja que, aqui é um lembrete para todos nós, e que Jesus dá também, inicialmente ele deu para os seus discípulos, mas que também é para nós hoje, que Jesus ele tinha ascendido aos céus e ele apareceu no meio dos discípulos e ele dá essa mensagem, né, que dá uma ordem a todos nós, que nós ide e fazei discípulos de todas as nações, né, porque Jesus havia aparecido no meio dos discípulos dando essa ordem. Está lá em Mateus 28:19. E nesse texto de João, Apocalipse 14, o anjo voando pregando no céu que ele menciona, somos todos nós que estamos cumprindo essa missão, essa ordem de Deus que ele nos deu. E nesse texto de Apocalipse 14:6, é o único que aparece nas Sagradas Escrituras completo, que ele diz lá, Evangelho Eterno. Palavras que estão assim unidas e ligadas, né, e importantes. E o Evangelho é a boa nova da graça, é o Evangelho que vai salvar pessoas, que ele é oferecido por meio de Cristo, que veio ao mundo para mostrar justamente a verdade, que João fala lá no capítulo 1, versículo 14. Onde a salvação é somente através dele, não há outra forma, não há outro meio. Para que todas as pessoas não caiam assim em doutrinas falsas, por isso que nós temos que mostrar o Evangelho Eterno, para que não sejam enganadas, né, para essa Roma espiritual que se encontra aí, com mentiras, com doutrinas falsas. Por exemplo, a observância do domingo que é imposta, sendo que o que vale é o quarto mandamento, que é o sábado. Ou talvez colocam lá uma crença da existência assim, de um espírito que sai do corpo de uma pessoa, uma alma que sai do corpo após a morte, tudo uma mentira de Satanás, para enganar pessoas. E é justamente esse Evangelho Eterno que vai alertá-las sobre isto. Por isso que aqui Deus fala para nós proclamarmos o Evangelho da verdade, ensinar o que está nas Sagradas Escrituras. Senão não faria sentido de Jesus vir a esse mundo, morrer na cruz do Calvário por mim e por você, e ele ter que voltar ainda uma segunda vez. Que sentido teria isso então? Nós temos que ter cuidado disso, meu amigo, minha amiga. Estudar as Escrituras. E veja o sacrifício que ele, Filho de Deus, fez por nós. Ele saiu do trono da graça no céu, veio a este mundo pecado, e Jesus viveu sem pecado. E morreu no nosso lugar, né? E morreu numa morte terrível, numa cruz, num sacrifício que jorrou seu sangue, um sacrifício substitutivo para suportar a penalidade por nossos pecados, de tudo, por amor de nós. Que fala lá em Isaías 53, versículos 4 e 5, e também 1 Pedro 3,18. Quando nós abrimos a Bíblia já no seu início, nós vemos assim um Deus preocupado em passar para a humanidade o seu amor, nos ensinando o Evangelho Eterno. E ele já nos mostra o anúncio de que a graça de Jesus, o amor de Deus para uma raça caída, e este é o fundamento da mensagem de Deus para a humanidade. E a necessidade de nós salvarmos a todos através do Evangelho Eterno, que ultrapassa fronteiras, culturas, gerações, tempos, né?
onde Deus deu seu Filho unigênito para morrer por mim, por você, e ali o nosso Salvador nos livrou da morte e do pecado, e ao ressuscitar, ele ascendeu os céus e lá foi exaltado pelo Pai e todos os seres angelicais. Esta é o momento que justamente Jesus se encontra nos céus à direita do Pai, sendo o único mediador entre Deus e os homens. E hoje está intercedendo por todos nós lá no céu, no tabernáculo, no santuário celestial, que fala Apocalipse 1:18. E também fala também em Atos 2:33 e fala em Hebreus 7:25. E aprendemos com isto através do Evangelho Eterno, que nós temos que passar para outras pessoas, ensinamentos deixados pelo próprio Jesus. Esse Cristo que faz uma promessa incrível de retornar a este mundo para nos buscar e nos levar para o seu reino, onde a morte, sofrimento, aflições não existirá mais. Este é um cuidado de Deus para conosco, é o momento que nós temos de falar hoje desse Evangelho Eterno, porque tudo aqui é transitório, né? E os discípulos de Cristo, assim, somos nós, que nós somos peregrinos aqui, né? Nós temos que passar esse Evangelho. E Jesus voltará em breve como Rei, majestade e glória. E finalmente, após passarmos 1000 anos, que fala lá em Apocalipse, fala na Bíblia que nós vamos passar 1000 anos conhecendo toda a obra divina e nenhum aprendizado eterno que nós vamos ter. Será estabelecido o reino de Deus aqui na terra, após nós passarmos 1000 anos lá no céu, onde a nova Jerusalém ela será transladada aqui para a terra, que fala em João 14, 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, e também fala em Apocalipse 21, 14, que são as realidades, né, plenas, essenciais do Evangelho Eterno. E assim, o Evangelho, mesmo passando assim por várias gerações, ele é o mesmo, é o Evangelho Eterno para sempre, onde temos um Deus que não muda e só existe esse Evangelho Eterno e não há outro. E esse Evangelho é que vai nos salvar, e assim não permanecerá até que os propósitos de Deus sejam cumpridos, até que a missão que foi planejada antes da fundação do mundo seja cumprido conforme a vontade e o querer de Deus e não dos homens. E nunca haverá outro evangelho. Será esse evangelho dado por Jesus, que é o Evangelho Eterno. Por isso que os cristãos têm que vigiar, orar, ler essas escrituras todas as manhãs, diariamente, e não cair em enganos de Satanás e se contaminar com as crenças erradas que não seguem o Evangelho Eterno e com ensinamentos de homens mentirosos, doutrinas que vêm e vão para confundir e, se possível, até os eleitos, né? Que é mencionada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4,14. Por isso que Deus fala que o Evangelho Eterno, o Evangelho da salvação, ele é imutável. E Deus promete dar o galardão àqueles que aceitaram a Jesus como seu Filho, como Senhor e Salvador de suas vidas, de único meio. Aqueles que têm fé somente nele, Jesus, que vivem para ele em obediência, e principalmente observando os estatutos e mandamentos que ele nos deixou, e serão recompensados ricamente, como falar em Deuteronômio 5, versículo 33, assim em Romanos capítulo 2, versículo 6. Há uma humanidade que vem recebendo todas essas verdades há milênios de oportunidades, né?
há milhares de anos. E o nível de maldade chegou a um nível tão grande que Deus teve que antecipar os juízos. É claro, temos o juízo final após a segunda vinda de Cristo, mas aconteceram outros juízos, né, que Deus teve que fazer. E uma delas é a antecipação de juízos que nós vimos lá dos antediluvianos, as nações pagãs que Deus teve que exterminar, que passaram dos limites com maldade e promiscuidade. E ele o fez por meio do povo de Israel. Basta ler Levíticos, lá no capítulo 18 e capítulo 20, que nós veremos isto. Ocorreu juízo em Sodoma e Gomorra também, e tudo por rebelião contra Deus. E hoje ele nos dá uma nova oportunidade para mim, para você, para todas as pessoas que não conhecem a mensagem eterna, para se arrependerem. E nós somos missionários, nós temos uma missão. Nós recebemos de Jesus uma ordem, nós fazemos novos discípulos. A mesma comissão dada aos primeiros discípulos que levaram o conhecimento dos propósitos de Deus que Jesus deu a eles, é o mesmo que é dado para nós irmos a todas as nações, para dar uma ordem, né, que nós recebemos de Jesus, uma responsabilidade que recebemos dele de continuar a tarefa que os primeiros discípulos iniciaram e que nós temos que concluir com qualidade, fazendo os novos discípulos para Cristo. Porém, isto não quer dizer que nós devemos procurar pessoas assim boas, devotas e amorosas para serem discípulos de Jesus. Não, é claro que isso é uma característica boa, né? Porém não suficiente, porque é Deus que vai transformar e moldar você como discípulo, e a todos conforme os propósitos dele, conforme a vontade do Senhor, conforme os dons e talentos que ele oferece. Devemos ser ferramentas de Deus, fazendo os discípulos focados em todos os elementos bíblicos do discipulado, conforme Deus quer, que fala lá em Lucas 9:23, João 13:34 e 2 Coríntios 5:17, com uma finalidade de nós estarmos preparados e preparar os demais para a segunda vinda de Cristo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. A partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus é sabedoria, entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras, e você sente a vontade, o querer de Deus de pregar o Evangelho eterno, de fazer novos discípulos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.